Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. O Novembro Azul começou e com ele chegam as atividades voltadas à conscientização sobre as doenças masculinas, principalmente em relação ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. E para incentivar este cuidado, o Hospital de Câncer Alfredo Abraão, em Campo Grande, vai oferecer gratuitamente quase 2.000 exames para a detecção da doença. Termina o Outubro Rosa, começa o Novembro Azul. A campanha convoca o público masculino a se prevenir contra o câncer de próstata. Nós vamos estar oferecendo todo dia 120 exames, no total de 1.800 exames durante o mês de novembro, né? É muito bacana, gente, porque todo mundo pensa que as mulheres se preocupam mais com a questão do exame. Mas no Novembro Azul, eles fazem uma fila a partir das 4 horas da manhã, eles estão numa fila gigante aí, os homens comparecem muito. Nos homens, o câncer de próstata é predominante e em todas as regiões do país, ficando atrás apenas do câncer de pele. É importante dizer que o câncer de próstata é um problema de saúde pública no mundo. Ele é o câncer, fora o câncer de pele, mais frequente em homens. E o diagnóstico precoce do câncer de próstata nos permite um tratamento mais efetivo, com uma chance de cura de mais de 90% dos casos. A doença acomete principalmente os homens negros. Também compõe o grupo de risco os que têm obesidade. E principalmente aqueles com histórico familiar de câncer antes dos 60 anos. O homem que tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata tem uma chance muito maior do que a população em geral de também ter câncer de próstata. Normalmente, o público acima de 40, 45 anos, e quanto mais velho o homem, normalmente maior a probabilidade dele ter câncer de próstata. Inicialmente, o câncer de próstata ele não tem nenhum sintoma. Com o passar do tempo, a progressão da doença, os pacientes começam a apresentar alguns sintomas, principalmente alterações urinárias, dificuldade para urinar, esforço miccional, aumenta a quantidade de vezes que ele precisa urinar durante o dia, acorda várias vezes durante a noite para urinar e em casos mais avançados ele pode sentir dor. De acordo com uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, até 2025, serão mais de 70 mil novos casos no país. Só em Mato Grosso do Sul, 1.230 novos casos por ano. Para não fazer parte desses números, a melhor saída é se prevenir. O diagnóstico precoce ele é feito através da realização e investigação complementar, que inclui o exame do PSA, que nós estamos disponibilizando aqui na unidade. O tratamento do câncer de próstata ele envolve alguns fatores como cirurgia, radioterapia, hormonioterapia, entre outras coisas possíveis para o tratamento. Há pouco mais de 20 anos, o seu Nelson bateu de frente com o diagnóstico positivo. Fui para o cardiologista, que além de meu médico é meu amigo. Ele falou, você já fez um PSA? Eu falei, mas o que é isso de PSA? Eu não sei o que é PSA. Não, nunca fiz. Ele falou, não, então você vai fazer. Quando eu fiz o procedimento, acusou que eu estava na fase 2/3 de câncer na próstata. É um baque, viu? E para aqueles que ainda não tomaram coragem, ele deixa um recado. O homem fica se encolhendo, fica com preconceito. Então, o que eu falo para os homens, copiem as mulheres. Que as mulheres desde cedo vão ao médico, e nós somos relaxados. Eu mesmo não sabia, há 20 anos atrás, nunca tinha feito PSA. E faço como eu, ó. Vou tirar o chapéu para mostrar que eu não tenho medo de perder os cabelos. Porque os cabelos voltam, a vida que continua, a vida que tem que ser salva. E muitas vezes um atendimento rápido é que dá prolongamento na sua vida. E mais de 8 milhões de pessoas estão obesas no Brasil. A doença aumentou quase 300% em uma década e preocupa os especialistas. Dados do Ministério da Saúde indicam que o total de pacientes acompanhados na atenção primária à saúde do SUS passou de 2 milhões e 100 mil em 2014 para 8 milhões e 200 mil no ano passado. Um aumento de 286% em uma década. O número de adultos com sobrepeso no Brasil também está em crescimento. Saltou de 3 milhões e 100 mil pacientes acompanhados para 8 milhões e meio. Uma pessoa é considerada obesa quando seu índice de massa corporal é maior ou igual a 30 quilos pela altura ao quadrado. Já pacientes com sobrepeso são os que têm índice entre 25 e 29,9 quilos pela altura ao quadrado.
Na faixa de peso adequado, o índice de massa corporal deve variar entre 18 e 24,9 kg pela altura ao quadrado. O cálculo é feito dividindo o peso da pessoa pela altura em metros ao quadrado. A obesidade está associada às reduções de atividades físicas cotidianas, como caminhadas, escadas e tarefas domésticas. Além disso, a mudança radical dos hábitos alimentares, com a substituição da alimentação caseira com alimentos da feira por alimentos processados e ultraprocessados de fácil acesso e hipercalóricos, além do uso desmedido de telas, inclusive por crianças, com a redução das brincadeiras infantis e prejuízo de um sono saudável, que também é um fator de agravo na obesidade. A prevenção deve começar principalmente na infância, já que cresce o número de crianças e adolescentes que apresentam o problema e têm uma grande chance de serem adultos com obesidade. A doença também está entre os 2 principais fatores de mortes evitáveis no mundo. A obesidade acarreta uma série de doenças associadas, como diabetes e hipertensão, problemas articulares graves, apneia do sono e as doenças cardiocirculatórias. E agora um outro alerta: os casos de doenças inflamatórias intestinais aumentaram no país. Vamos conferir. O Ministério da Saúde recentemente publicou um dado bastante preocupante. No Brasil, o índice de doenças inflamatórias intestinais tem crescido cerca de 15% por ano. A estimativa é que um total de 600 mil pessoas sofram com o problema. A concentração maior de pessoas diagnosticadas são no sul e sudeste do país. E no mundo, o total já chega a 10 milhões de pessoas. Essa doença pode ser desenvolvida em uma pessoa por inúmeros fatores, como por genética, quando há histórico da doença na família, um desajuste imunológico, uso excessivo e prolongado de antibióticos e outros medicamentos, fatores ambientais como exposição à poluição, dieta rica em alimentos processados e industrializados e dentre outras possibilidades. A doença pode causar diarreia, dor abdominal, febre e sangramentos. Médicos informam que para uma melhora desse quadro é necessário a pessoa ter uma vida saudável, com boa alimentação, longe de alimentos processados, praticar exercícios, evitar o tabagismo e controlar a obesidade desde a infância. O Senado Federal deve votar nos próximos meses um projeto que cria a Política Nacional sobre Doenças Intestinais. O objetivo é desenvolver medidas mais objetivas para melhorar a compreensão e o atendimento a essa causa tão séria no Brasil, levando o assunto a escolas, centros de ensino, com programas de orientação e cuidado. E a gotinha contra a poliomielite foi substituída por uma vacina com dose injetável. Com isso, o Brasil segue uma tendência mundial. A partir de agora, as crianças menores de 5 anos vão receber 3 doses da vacina contra a poliomielite e mais uma dose de reforço. As primeiras 3 doses devem ser aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade. E o reforço deve acontecer aos 15 meses. O Ministério da Saúde substituiu as 2 doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente por uma dose de vacina injetável da vacina inativada poliomielite. Ou seja, o esquema vacinal contra a doença será exclusivo com a vacina injetável. A substituição segue uma tendência mundial e foi amplamente discutida na reunião da Câmara Técnica Assessora em Imunizações, com a participação dos representantes da sociedade científica, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde reforça que o Zé Gotinha continuará atuando em prol da vacinação. Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz mostra que o consumo de bebidas alcoólicas responde por 12 mortes por hora e custa mais de 18 bilhões de reais por ano no Brasil. O estudo usou como base estimativas de mortes atribuíveis ao álcool feitas pela Organização Mundial da Saúde e sistemas de dados públicos. Para o cálculo de custos, foram consideradas 104.800 mortes em 2019 ou 12 por hora causadas por doenças cardiovasculares, câncer, acidentes e violências, entre outras. Os homens foram as principais vítimas, representando 86% dos óbitos. Segundo o levantamento, os gastos diretos com hospitalizações e procedimentos ambulatoriais para tratar esses agravos somaram 1 bilhão e 100 milhões de reais em 2019. Os homens responderam por 836 milhões e 300 mil reais desse montante. Já os custos indiretos, referentes a gastos com licença médica, aposentadoria precoce, perdas de produtividade por presenteísmo e absenteísmo e mortes prematuras, atingiram 19
17 bilhões e 700 milhões. O estudo estimou, dentre os indiretos, um gasto previdenciário na ordem de 47 milhões e 700 mil reais em 2019, dos quais 78%, 37 milhões, são atribuíveis aos homens. A preocupação torna-se maior se considerados dados do Vigitel, que mostram que a ocorrência de episódios de consumo abusivo de álcool, 4 ou mais drinks em uma mesma ocasião, quase dobrou entre as mulheres entre 2006 e 2023. A mesma tendência de aumento é apontada pela Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2019. 67% das meninas já tinham experimentado álcool antes dos 17 anos, contra 60% dos meninos. E o consumo de cigarros ilegais no país, principalmente os produzidos no Paraguai, atingiu em 2024 o menor índice dos últimos 12 anos. Mas as mudanças tributárias do tabaco podem fazer esse mercado clandestino voltar a crescer, de acordo com as informações do setor. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IPEC, encomendada pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, mostrou que o mercado ilegal representa atualmente 32% do consumo de tabaco brasileiro, ante os 68% do setor legalizado. É o menor índice desde o início do levantamento em 2013 e mostra a redução significativa desse ápice em 2019. Naquele ano, o mercado ilegal representava 57% ante os 43% da forma legal. No ano passado, o índice já havia recuado para 41%, até chegar ao patamar verificado agora. A avaliação do fórum é que o resultado é fruto do equilíbrio da previsibilidade tributária que vigoram nos últimos anos, do aumento das ações de fiscalização e da redução da diferença de preço entre o cigarro legal e o ilegal. Por isso, o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é visto como algo que pode reverter a tendência positiva. Por meio do decreto 12.127 de 31 de julho, o governo federal alterou a partir da última sexta-feira, dia 1º, a alíquota do maço ou box de cigarro de R$ 1,50, que estava em vigor desde dezembro de 2016, para R$ 2,25. O mesmo decreto estabeleceu que, a partir de 1º de setembro deste ano, o valor mínimo de R$ 6,50 para o maço ou box de cigarro, que estava congelado em R$ 5,00 também desde 2016. Devido ao congelamento de quase 8 anos, a alíquota e o reajuste da tributação do tabaco eram defendidas por integrantes de equipes econômicas e um argumento usado para embasar a alta, que foi o Brasil signatário de um acordo internacional que fixava a obrigação do aumento do preço para desincentivar o consumo do cigarro. 3 das 10 marcas de cigarros mais consumidas do país são ilegais e, na última semana, a Receita Federal anunciou em Foz do Iguaçu que foram apreendidas 23 milhões de reais em cargas de cigarros e cigarros eletrônicos durante a Operação Fronteira, feita em parceria com órgãos da Polícia Rodoviária Federal. No total, as apreensões alcançam 130 milhões de reais em produtos, sendo 78 milhões em mercadorias ilegais e 52 milhões em drogas. O governo federal anunciou que vai criar em aeroportos 20 salas especiais para passageiros autistas e com outras neurodivergências. Além de acolhedores, esses ambientes terão adaptações voltadas a esses passageiros. O programa para ajudar passageiros com transtorno do espectro autista e outras neurodivergências no deslocamento pelos aeroportos foi anunciada pelo governo federal. A ideia é implantar 20 salas especiais para este público até 2026. Todos os anos, cerca de 200 mil passageiros com essas características circulam pelos aeroportos brasileiros. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a iniciativa quer dar melhores condições não apenas às pessoas com neurodivergências, mas também a seus familiares, além da implantação de salas multissensoriais que visam oferecer estímulos visuais, táteis e auditivos para promover relaxamento, concentração e bem-estar. Serão também implementadas salas de acomodação com estímulos reduzidos para acolher passageiros durante momentos de crise. Estão previstas também reavaliações de procedimentos para a melhoria da experiência do passageiro, tanto em voo quanto em solo, e a disponibilização de capacitação para os profissionais do setor, bem como promoção de conscientização e sensibilização dos demais passageiros e profissionais.
E o turismo doméstico no Brasil cresceu em setembro deste ano em comparação ao ano anterior. Com o aumento, este foi o melhor setembro da série histórica da ANAC, iniciada nos anos 2000. O turismo doméstico brasileiro continua em alta. Somente no último mês de setembro, cerca de 10 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos do país e aproximadamente 80% deles viajaram para destinos nacionais. O número é equivalente a 7 milhões e 900 mil turistas, o que representa um crescimento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, este é o maior volume registrado no mês desde o início da série histórica da ANAC, há 24 anos. Todas as regiões brasileiras registraram aumento no número de passageiros, exceto a região sul, afetada pelo fechamento temporário do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. No Sudeste, o Rio de Janeiro registrou um salto significativo no fluxo de passageiros no Galeão, com um aumento de 185% em comparação ao ano passado, totalizando 870 mil viajantes em setembro. Em São Paulo, Guarulhos e Congonhas continuam liderando o tráfego, com o total de mais de 4 milhões de passageiros. E no Nordeste, o Aeroporto Internacional de Recife liderou o fluxo de turistas, com quase 800 mil passageiros. E os números nacionais ainda podem crescer, já que, após 5 meses de suspensão devido às enchentes, o Aeroporto Internacional Salgado Filho voltou a operar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking de furtos de energia no Brasil. As perdas da empresa Light, distribuidora de energia elétrica, chegam a 800 milhões de reais por ano por conta das ligações clandestinas. No estado fluminense, cerca de 35% dos clientes da Light estão ligados à rede elétrica de forma clandestina. Essas instalações irregulares, conhecidas popularmente como gato, resultam em prejuízos financeiros significativos. Além da perda econômica, a prática de gatos sobrecarrega a rede elétrica, cria riscos de incêndios e interrupções no fornecimento de energia. Os gatos podem levar ao aumento contínuo das tarifas. A situação não afeta apenas a concessionária, mas também milhares de famílias. E ao contrário do que muitos pensam, a prática do gato acontece não só em regiões desfavorecidas, mas também em casas e condomínios de luxo, em indústrias e lojas em zonas mais nobres. Neste ano, a Light intensificou as ações de combate a este crime, com o uso de tecnologias avançadas, como a fiscalização do furto através de softwares de inteligência artificial. A empresa faz o uso, inclusive, de mediadores analógicos para detectar desvios com maior eficiência. Foram regularizados até agosto cerca de 2.409 ligações clandestinas e recuperada energia suficiente para abastecer 61 mil residências por ano. Os dados da Enel apontam ainda o Amazonas e Amapá ao lado do Rio de Janeiro no índice de roubos. O cenário indica que a colaboração entre a Light e a população é importante para vencer a cultura de furto e garantir um fornecimento seguro. E veja a seguir, pesquisa revela as profissões mais procuradas no mercado de trabalho. E ainda, FIFA divulga as regras do Mundial de Clubes de 2025. Nós voltamos já. Nós estamos de volta. As compras agora ocorrem com a velocidade de um clique. Em 7 anos, as vendas pela internet registraram um crescimento de quase 300%. De qualquer lugar, seja pelo computador ou pelo celular, basta fazer a escolha e com um clique finalizar a compra. O e-commerce nunca vendeu tanto, segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. A preferência do consumidor tem mudado nos últimos anos. A gente acompanha nas nossas pesquisas de intenção de compras, né? O que nós antes tínhamos aí de intenção de compras online de 1%,
15%, hoje a gente chega a 10%, 12% nas datas comemorativas. Então, as pessoas encontram facilidade de compra, né? Pode comprar em qualquer horário, e isso faz com que o consumidor migre para esse tipo de comércio. Ainda segundo a pesquisa, entre 2016 e 2023, o comércio eletrônico cresceu 286%, com receitas saltando de 53 bilhões para 205 bilhões de reais no último ano. Na contramão desse movimento, Mato Grosso do Sul apresentou um avanço mais lento. A gente tinha uma base pequena e nós tivemos um avanço, né, de 46% aí, comparado ao ano de 2016, né, que foi de 2016 até 2023, essa comparação. A gente faz algumas observações, né? Nós tivemos um aumento significativo das empresas que trabalham com logística, né? Com entrega de mercadorias. Então, assim, o que antes demorava muito para chegar, melhorou. Aí tem a questão do transporte, da infraestrutura, que acaba ajudando, né? Para que essa mercadoria chegue mais rápido. O empresário precisa se adaptar às mudanças para não se prejudicar. Precisa ter uma estratégia muito bem definida, né? Porque tem empresas que preferem mesmo aquele atendimento presencial, é o negócio dele, é o business dele, né? Agora, aquelas empresas que querem acompanhar essa movimentação, essa venda online, precisam investir, né, em sites, em redes sociais, mas acaba tendo espaço para todo, como eu disse, né, para todos os tipos aí de atendimento. Um prêmio em uma escola de uma cidade catarinense visa incentivar os alunos das escolas municipais a se aprimorarem na arte da leitura e da escrita. Vamos conferir. No Dia Nacional da Língua Portuguesa, escolhido para celebrar a vida e a obra de Rui Barbosa, trazer o amor pelo estudo da língua-mãe para crianças e adolescentes faz toda a diferença em um tempo onde telas dominam o dia a dia. E é isso que a Associação Empresarial de Criciúma, a ASIC, trouxe aos estudantes da rede pública de ensino a vontade de buscar informações e se aperfeiçoar em uma das línguas mais estruturadas do mundo, através do primeiro prêmio de língua portuguesa, que envolveu mais de 1.500 alunos desde suas primeiras etapas. Nós temos observado através das profissões, as profissões que estão se formando, aí, principalmente curso superior, que eles têm uma certa dificuldade de escrever, de interpretar textos e etc. E então nós temos que participar desse processo aí de melhoria do ensino da língua portuguesa, ou seja, o papel da ASIC, qual é o papel da ASIC? É motivar, incentivar, é provocar e ajudar a desenvolver, ou seja, a desenvolver a língua portuguesa, a matemática, enfim, a educação. E esse desafio de tecnologia e aprendizado, que muito tem se falado ultimamente, trouxe também outras perspectivas para os alunos que buscam conhecimento e o domínio da língua. A premiação também serve como base para que o município entenda os déficits e os acertos dentro das escolas, para que possam desenvolver ainda mais o ensino para os alunos. Essa é uma grande oportunidade para também avaliar os alunos em relação à língua portuguesa, né, a partir dessa avaliação de larga escala. Trocar o novo, a tecnologia da escrita rápida ou até mesmo a leitura dinâmica por livros e o velho hábito da escrita cursiva. Esse é um dos desafios que a sociedade acadêmica vai enfrentar nos próximos anos, mas que ações de incentivos como essa tornam o trabalho menos dificultoso. As tecnologias, elas são muito importantes, né? E elas vieram para ficar, são nossas aliadas, né? Mas nada substitui o livro e nada substitui a escrita, né? Então, iniciativas como essa incentivam ainda mais os nossos estudantes a não perderem aquilo que é essencial para a formação, né? Que é a leitura e a escrita, que é a língua portuguesa. O Cauã conquistou uma das medalhas de bronze. Ele quer tentar no ano que vem conquistar uma de ouro. E tendo o português como sua matéria preferida, vai se esforçar ainda mais. E já sabe o peso que tem uma premiação como essa para o seu aprendizado e para a sociedade.
A prova foi muito difícil, porque as questões inteiras não era de assinar lá, era para tu ler o texto, escrever e um monte. Aí é uma boa sensação, tipo, estiver até aqui com todo mundo te olhando e tal, e vendo o exemplo que tu é para a população. Ao todo foram entregues 6 medalhas de ouro, 26 de prata e 46 de bronze. E aos professores e escolas que se destacaram, eles receberam certificados de honra ao mérito. Uma pesquisa revela quais são as profissões que estão em alta no mercado de trabalho do Brasil. Vamos conferir agora quais são elas. Segundo uma pesquisa divulgada pela empresa Robert Half, de recrutamento e seleção, esses serão os profissionais mais procurados no Brasil em 2025 em 8 áreas de atuação. Na lista temos engenheiro de vendas, analista contábil, desenvolvedor back-end, gerente de marketing e diretor financeiro. A pesquisa aponta também quais os segmentos que vão liderar as contratações nos setores, além das certificações exigidas e habilidades técnicas e comportamentais. As empresas vão valorizar cada vez mais o conhecimento em inteligência artificial, análise de dados e inglês. Essas são as 8 áreas em destaque: engenharia, finanças e contabilidade, jurídico, mercado financeiro, recursos humanos, seguros, tecnologia e vendas e marketing. A guavira é uma fruta típica do Cerrado e símbolo do Mato Grosso do Sul e tem um enorme potencial para ser explorada em larga escala. A ideia é transformar essa iguaria nativa em uma fonte sustentável de matéria-prima para diversos produtos, como sucos, geleias, cosméticos e até mesmo medicamentos. Um projeto que tem tudo para render bons frutos. Fruta símbolo de Mato Grosso do Sul, a guavira é rica em vitamina C, cobre, zinco, magnésio, fósforo, cálcio. Também é rica, quando mais madura, em beta-caroteno, importante antioxidante que é bom para a visão, pele e também evita infecções. Tão pequena e tão cheia de benefícios, a guavira é destaque em um projeto que leva o nome da fruta. A ideia é construir uma rede integrada de conhecimento científico, tecnológico e de inovação. O projeto é desenvolvido por professores e acadêmicos da Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD. O projeto Guavira ele surgiu de pesquisas que estão sendo desenvolvidas há 20 anos com a guavira. O projeto iniciou com uma acadêmica aqui do curso da UEMS, de Química Industrial. Ao longo dos 20 anos de pesquisa, nós focamos muito em artigos científicos, né? Agora, nós desejamos como meta popularização da guavira, esse consumo maior, a preservação das espécies, né? Porque a gente tem mais de uma espécie cujo nome é denominado de guavira, né? Mais de uma espécie do gênero Campomanésia, e a gente quer levar isso para as crianças. A gente tem feito ações nas escolas, ações nas feiras e, ao mesmo tempo, desenvolver produtos para que a comunidade que tem aqueles pés de guavira possa estar gerando algum produto para a sociobioeconomia, alguma geração de renda através da guavira. As pesquisas vão muito além do campus da universidade. O Tiago, hoje doutorando em recursos naturais, é um dos pesquisadores envolvidos no projeto. Ele estuda as propriedades benéficas existentes nas folhas da planta e aponta o potencial farmacológico e alimentício das substâncias encontradas. Da parte farmacológica, a gente tem observado um potencial antioxidante, anti-inflamatório, antitumoral, e esses potenciais podem levar ao desenvolvimento de remédios. Esses mesmos compostos, na parte alimentar, por serem antioxidante e antimicrobiano, podem auxiliar na preservação alimentar, porque eles impedem o desenvolvimento de micro-organismos e aumenta a durabilidade dos alimentos. Atualmente, o foco do projeto vai além da formação acadêmica. A ideia é popularizar a guavira e outros frutos do Cerrado, além da criação de produtos derivados destas pesquisas, como linhas de cosméticos, aromatizantes, produtos gastronômicos, como sucos, chás, pães, geleias, tudo à base da fruta. No campo, ainda é estudada a possibilidade da produção em larga escala para atender o mercado futuro. Parte das pesquisas são feitas também aqui neste horto e estão sob a responsabilidade da professora Maria do Carmo. A engenheira agrônoma, doutora em fitotecnia, explica que o cultivo da guavira só é possível através da germinação da semente do fruto.
porque ela é propagada por semente, mas a semente é semi-recalcitrante, ou seja, ela não pode secar. Então, as pessoas têm que colher os frutos, lavar a semente e já semear. No máximo, assim, ela pode ficar úmida por uns 15, no máximo 30 dias. Então, esse é um complicador assim, para a produção da guavira. Mas depois que ela se desenvolve, é possível cultivar. A gente já testou várias formas de cultivo, com adubação orgânica, com associação com adubos verdes. Então, é possível, só que assim, é um cultivo que ele vai demorar mais, talvez uns 3 anos até a primeira produção. Além disso, é importante frisar também que o arbusto só frutifica em determinada época do ano. Por isso, parte importante do estudo é feito também com o aproveitamento da folha da guavira. É um desenvolvimento relativamente lento. A pessoa tem que entender que ela não está cultivando milho, soja, que são culturas já muito melhoradas, antigas. É uma espécie nativa, assim, de uma região específica do Brasil, então poucas pessoas estudam. Apesar de a gente estar estudando já há uns 20 anos, isso ainda é pouco para ter conhecimento suficiente para produzir a guavira. Então, esses estudos que a gente faz de estabilidade, de toxicidade, eles vão estar promovendo uma segurança do produto, quer seja alimentício, quer seja um produto cosmético, para não causar, por exemplo, uma irritabilidade na pele de alguém. Então, a gente toma muito esse cuidado no desenvolvimento do produto. Então, a gente tem hoje, por exemplo, uma patente tramitando de cremes desenvolvidos com a guavira, para que a gente consiga estar levando isso para o mercado e sendo encampado por uma empresa maior para estar produzindo e às vezes fazendo uma complementação dos estudos necessários para que o produto possa ter realmente um registro, né? E aí possa ser comercializado em larga escala. E por conta da diversidade de peixes e os cenários do Pantanal, Mato Grosso do Sul é um dos destinos mais procurados por pescadores no país. Mas quem está pensando em pescar por lá vai ter que esperar um pouquinho. Isso porque agora o momento é de reprodução dos peixes. E começou a Piracema e nós vamos ao estado saber mais sobre isso com o repórter Wellington Pael. Piracema por aqui começou à meia-noite de hoje e segue até o dia 28 de fevereiro de 2025. Nesse período, é proibido pescar nos rios que cortam Mato Grosso do Sul para garantir a reprodução dos cardumes. Isso porque é nessa época que os peixes nadam contra as correntes, subindo os rios para a desova. Bom, esse fenômeno é fundamental para a preservação de espécies nativas, como é o caso do pacu, pintado, caxara, curimba e também o dourado. É justamente essa diversidade de peixes, aliada, é claro, ao belo cenário pantaneiro, que faz com que o nosso estado seja um dos principais destinos de pesca do país. Para garantir essa preservação, a subsistência e atividade econômica de quem vive na pesca, foi adotada uma série de medidas, como um prazo para que os pescadores profissionais e também os comerciantes declarem seus estoques de pescado ao IMASU, o Instituto do Meio Ambiente aqui do estado. E reforçada também a fiscalização através da Operação Piracema, deflagrada pela Polícia Militar Ambiental com apoio de outras forças de segurança. É prevista, inclusive, multa para quem desobedecer à legislação. A lei prevê um prazo de alguns meses, onde é proibido todo tipo de pesca, com exceção da subsistência, né, dos ribeirinhos, no caso. E ali não se pode pescar de maneira alguma. E também não se pode, ao menos, levar materiais que sejam relacionados à pesca também para o rio. A multa inicia com R$ 700, podendo ir até a R$ 100 mil, e a aplicação dela varia conforme algumas agravantes ou atenuantes, né? Conforme a situação de cada pessoa que estiver indo contra as regras, né? Lembrando que o período de defeso varia de acordo com cada região do país, já que são banhadas por bacias hidrográficas e ambientes marinhos diferentes. Em São Paulo, por exemplo, a pesca está proibida desde o dia 1º deste mês, nas bacias dos rios Paraná e o Atlântico Sudeste, que incluem os rios Tietê, Paraná, Paranapanema, Rio Grande, Paraíba do Sul e Ribeira de Iguapé, além dos afluentes. Essa proibição vai também até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. Já no estado do Mato Grosso, o defeso começou mais cedo, no mês passado, dia 1º de outubro, mas por lá termina antes, no dia 31 de janeiro. Assim como aqui no estado, é permitida nesse período apenas a pesca de subsistência, que é praticada por ribeirinhos que dependem dos peixes para garantir a alimentação da sua família. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal.
E quem traz as informações hoje é o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro. Seja muito bem-vindo. E o Mundial de Clubes 2025 está chegando e a FIFA já divulgou algumas regras? Boa tarde, Fernando, e a todos os nossos telespectadores. Uma lista já foi divulgada pela entidade. Os torcedores e os clubes participantes já estão animados para a competição, mas é importante estar dentro de todas as regras. Os 32 times do Mundial de 2025 serão divididos em 8 grupos de 4 equipes. A FIFA já divulgou uma série de regras para a competição. Na lista, a entidade define critérios de desempate, números de jogadores inscritos por clube e regra de cartões. O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos, o que é uma novidade em torneios organizados pela FIFA. O segundo critério é o saldo de gols e a quantidade de gols marcados. As 2 melhores equipes de cada grupo avançam para o mata-mata da competição, que começa já nas oitavas de final. Em caso de empate, a partida será decidida na prorrogação com disputa de pênaltis em sequência. Dos 32 participantes, 31 já estão definidos. Atlético Mineiro e Botafogo disputam a última vaga na final da Libertadores, marcada para o dia 30 de novembro. Cada time pode levar 35 jogadores ao Mundial de Clubes, mas podem relacionar no máximo 26 para cada partida. 2 cartões amarelos acumulados suspendem o atleta, e a contagem será zerada apenas nas quartas de final. A FIFA anunciou que a edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes será disputada em 11 cidades, sendo que em uma delas, Orlando, terá 2 estádios no torneio. A FIFA ainda vai divulgar as datas para o sorteio dos grupos e divulgar a premiação da competição, que será realizada entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. E recentemente um ranking sobre as melhores categorias de base do mundo foi divulgado. Tem brasileiro nessa lista? Conta pra gente, Pedro. Tem sim. 4 categorias de bases brasileiras aparecem no top 30 do ranking feito pelo Observatório do Futebol. Vamos conferir quais são. O estudo foi feito pelo Observatório de Futebol do CIES, o Centro Internacional de Estudos Esportivos. A pesquisa listou 102 categorias de base e 4 equipes brasileiras aparecem entre as 30 melhores do mundo. As categorias de base do Benfica de Portugal lideram o ranking, superando equipes como Barcelona e Real Madrid. Vamos conferir as posições de algumas categorias de base nesse ranking. O Benfica de Portugal lidera a lista, seguido de Boca Juniors e Barcelona. Na 4ª posição vê o River Plate da Argentina, em 5º o Ajax da Holanda e na 6ª posição o Defensor do Uruguai. Em 7º vem as categorias de base do Estrela Vermelha. Em 8º o Dinamo Zagreb da Croácia, na 9ª posição vem a base do Sporting e em 10º a do Dinamo Kiev da Ucrânia. A melhor categoria de base brasileira é a do São Paulo na 17ª posição. Depois vem o Flamengo em 24º, a do Corinthians em 28º e a do Fluminense em 30º. O Palmeiras, muitas vezes apontado como um dos times com melhor base, que recentemente revelou Endrick e Estevão, aparece apenas na 43ª colocação. E o Real Madrid, atual campeão da Champions League, é o 12º colocado do ranking. Eu fico por aqui, Fernando. Bom domingo a todos e até a próxima. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo domingo para você também. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais!